Olá! Hoje nós vamos iniciar uma série sobre mediação de leitura. Muita gente se aproxima de mim e me diz: Beatriz, como que eu faço para incentivar o meu filho, para incentivar o meu aluno a ler? A primeira coisa que eu digo é o seguinte: você é um leitor? Porque aquela velha máxima, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso não existe. Se você quer que o outro leia, se você quer ser um incentivador de leitura, seja você o exemplo. Aliás, tudo que a gente faz na vida, nós somos exemplos, né? E os nossos alunos, os nossos filhos, eles têm em nós a maior referência da vida deles, tá? Então, vamos lá. A outra coisa que a gente também tem que parar para pensar é o seguinte: ninguém é igual a ninguém. Os filhos não são iguais aos pais e nem muito menos os alunos. Então, assim como as pessoas têm as suas preferências pelas cores, pelos estilos de roupa, pelas músicas, religiosos, pelo futebol, elas também têm as suas preferências literárias. E cabe a nós, então, conhecermos e apresentarmos todos os gêneros literários e uma diversidade de autores até que ele encontre aquele que vai abrir a porta do coração dele. Porque não adianta também a gente querer impor aquilo que nós achamos que é uma grande literatura, mas que não vai conseguir acessar, né, o prazer, o coração do outro. Mas hoje eu quero falar de eu uso várias técnicas para poder trabalhar a mediação de leitura. Uma delas é realmente essa de ter debaixo da manga todos os gêneros literários acessíveis. Eu tenho comigo na minha casa, eu tenho na escola, eu tenho no meu repertório como contadora de histórias, eu tenho nos meus piqueniques literários, que são exatamente um trabalho de incentivo à leitura que eu faço, né? Eu coloco todos os gêneros literários breves ali naquelas toalhas para as pessoas poderem ler. Mas eu estou ali presente para poder indicar os livros a elas. E a primeira coisa que eu faço é perguntar se ela gosta, se ela não gosta, do que ela gosta, do que ela não gosta, né? Eu vou tentando me aproximar delas. Mas tem uma coisa que ela é geral. Eu lembro quando eu li esse livro aqui, ó, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, não sei se é assim que pronuncia. Esse livro é a história de um comandante chinês que ganhou todas as guerras, todas as batalhas enquanto esteve à frente do seu exército. E ele conta qual o segredo disso. Ele diz aqui no livro o seguinte: que antes de partir para uma batalha, para uma luta, para uma guerra, ele precisa ter alguns conhecimentos. Ele precisa conhecer exatamente o que o exército dele tem de bom, de vantagem, e o que tem de desvantagem com relação ao outro exército. E o que o outro exército tem de vantagem e o que o outro exército tem de desvantagem com relação ao dele. A partir deste conhecimento, então, a primeira coisa que ele faz é criar uma forma de saber isso. Ele não parte para a guerra sem antes saber disso. Nem que ele tenha que colocar gente infiltrada no outro exército para poder colher essas informações para ele. Aí ele vai saber criar as estratégias exatas para poder vencer. Então tem guerras que ele está completamente ilhado por um exército assim, de 100 contra 1000. O exército dele com 100 e 1000 pessoas ao redor dele, na frente e atrás. Né? Não é ao redor porque de um lado do outro ele tem um penhasco, né? Um precipício. Então, aquela situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e ele ganha. E como que ele ganha? Ele ganha porque ele cria estratégias a partir dos conhecimentos dele. Então, o que você tem que fazer é conhecer, em primeiro lugar, o que você tem de vantagem e o que você tem de desvantagem com relação àquilo que toma a atenção do outro, de tal maneira
porque ele não quer parar para abrir um livro ou para ouvir você lendo para ele ou para ouvir você contando uma história para ele. Existem também diversas formas de mediar leitura. Hoje eu vou falar da mediação da leitura pela leitura, tá bom? Então, vamos pensar aqui. Beatriz, meu filho não sai do computador. Meu filho não sai da televisão. Meu filho não sai do celular, do tablet. Se sair é para comer, ou é para jogar bola, ou para brincar de lutinha. Gente, brincar é brincar. Criança tem que brincar. Criança precisa brincar. Criança só aprende brincando. Então, isso você não pode tirar dela. O que você tem que fazer é aprender a brincar com ela. Né? Bom, então você vai pensar o seguinte, o que essa televisão, esse computador, esse tablet, esse celular tem que você não tem? Atualmente as maiores queixas são essas. Né? O que eles têm que eu não tenho? Eles têm uma publicidade que você não tem. Eles têm todo um estudo, são pessoas que passam anos estudando como vender um produto. Existe uma técnica para vender. Eles sabem, uma vez que a criança vê aquela publicidade, ela quer adquirir aquele produto ou ela quer assistir aquela novela, aquele filme, aquilo ali, ou ela quer jogar, né, brincar. E aí, então, quando essa publicidade é vista por várias crianças e todas elas dizem umas para as outras, você viu? Vamos jogar? Vamos. Você tem? Eu tenho, né? Eu jogo, eu assisto. Então, ela também quer fazer parte desse universo, tá? Agora, essa é algo que você não vai ter. Não vai ter. Não adianta você querer competir. Não adianta você querer colocar um cacho de banana em cima da sua cabeça e começar a gritar, igual muitos personagens gritam, né, nos programas infantis, ou fazer caras e bocas para poder impressionar a sua criança, para ela gostar e querer, né, prestar atenção em você, no livro que você quer apresentar. Muito menos escolher um livro porque ele tem a cara daquele programa. Esse livro pode não ser tão bom assim. E se ele compete com você, para que você vai dar aquilo que está tirando a sua atenção? Né? Escolha de repertório é algo que eu falo no meu curso Palavras de Contadoras de Histórias. Eu não vou abordar aqui não, porque é um assunto muito amplo e aí eu deixo para o curso mesmo. É quem fizer o curso comigo, né, escuta. Mas aqui realmente eu vou falar um pouquinho de algumas dicas de técnicas mesmo. Mas você tem agora que pensar o seguinte: qual a vantagem que você tem sobre a televisão, o computador, o tablet, o celular? Você tem que ter alguma vantagem sobre ele. Você tem. Sabe qual vantagem que você tem? A possibilidade de ter um laço afetivo, pessoal, orgânico com esta pessoa. Mesmo que ele seja o seu aluno, você conhece o seu aluno pelo nome, né? Você conhece um pouco da história dele ou muito da história dele. Se ele é seu filho, você conhece muito essa pessoa. Você tem algo que nunca nenhum desses equipamentos, nenhum desses profissionais vai ter, que se chama amor, que se chama relação afetiva, e é nela que você tem que apostar. Agora, não é simplesmente chegando e falar assim, olha, eu te amo muito, tá? Eu gosto muito de você. Como eu gosto muito de você, o que eu estou dizendo para você ler é para o seu bem, é porque eu sei que você vai gostar. Não, não é assim. Não é assim que você vai ganhar. Tudo na arte se passa por relação, por relacionamento, ou seja, por ações
que vão e que voltam, né, por trocas. Então, é necessário construir uma ação para que você pegue esse livro e faça com que o outro queira ver, queira pegar, queira abraçar ou queira escutar, né? Agora nós estamos de forma online, todo mundo isolado. Se você, né, está com seu filho em casa, talvez seja mais fácil, mas se você é um professor, né, um palestrante, alguém que está, né, tem que atender a pessoa que está do outro lado, você vai ter que criar estratégias para também chegar do outro lado. Mas de repente, eu posso pensar em como apresentar este livro. A última coisa que eu vou falar é que eu vou apresentar um livro para essa pessoa. Aquilo que é mistério, a conquista, não é uma coisa boa, né? A paquera não é uma coisa boa. Então vamos paquerar. Coloque essa criança para paquerar este livro ou para se sentir paquerada por ele. Mas uma vez que nós falamos agora de relação, de afeto, de ser humano, de humanidade, que esta divulgação, essa publicidade não vai ter, e pessoal, né? Hoje a publicidade está muito apurada, eles estão apelando muito para o lado pessoal. Eles sabem que as pessoas querem afeto, eles sabem que as pessoas querem o amor. Todo mundo quer se sentir amado, né? Mas você tem isso verdadeiramente e você quer apresentar o melhor livro para a sua criança. Então, que tal, já que nós estamos falando de sentimento, de amor, de relação, apresentar, por exemplo, um livro pelo autor dele, pela pessoa que faz esse livro, pela autoria dele. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser duas pessoas, podem ser vários autores, depende do livro que você vai apresentar, né? Então, que tal você começar a criar uma atmosfera para falar de uma pessoa ou do ambiente dessa pessoa? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Em Minas Gerais tem uma cidade muito antiga. Olha, ela é mais velha do que eu. Ela é mais velha do que o meu pai, do que a minha mãe. Ela é mais velha do que o meu avô e a minha avó. É uma cidade cheinha de igrejas e que nasceu naquela época em que o ouro corria para tudo quanto é lado. É uma cidade histórica, cheia de obras de arte maravilhosas. E tem uma característica, nas igrejas, que são muito grandes, sempre tem um sino. Olha, um sino imenso, pesado, igual a um elefante. São sinos que não pesam quilos, pesam toneladas, meia tonelada, assim, muitos quilos, né? Tem sinos de 500 quilos, já imaginou? Um sino do tamanho ou de um peso de um elefante. Tocar esse sino não é para qualquer um, mas as pessoas tocam. E tem mais, quando elas tocam o sino, cada toque do sino, quando é blão, 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 quer dizer uma coisa. E todo mundo que mora na cidade sabe que o sino está dizendo isso. Agora, se o sino toca blão, 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 não é aquilo, é outra coisa. Cada vez que o sino toca, toca de um jeito diferente. E todo mundo sabe o que o sino quer dizer. Tem horas que o sino toca para dizer que alguém nasceu. Tem horas que é para dizer que alguém morreu. Tem horas que é para dizer que é para todo mundo rezar. Tem horas que é para dizer que hoje é o aniversário da cidade. Ou, quem sabe, o dia da independência do Brasil. Olha, cada toque do sino é como se ele estivesse falando. E todo mundo que nasce nessa cidade, que cresce nessa cidade, sabe o que o sino está querendo dizer. Essa cidade tem um nome, chama-se São João del Rei. Nessa cidade, eu não sei se é porque todo mundo escuta os sinos contarem ou tocarem histórias.
todo mundo nessa cidade gosta de contar história e canta muito bem. Um dia nessa cidade nasceu um menino que gostava tanto de ouvir as histórias, mas tanto, 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 que ele cresceu gostando de pessoas e resolveu ser médico. Mas não é um médico qualquer, é um psiquiatra, médico da cabeça. Mas não foi suficiente. Ele acabou tendo uma porção de filhos. Mas também não foi o suficiente. Ele resolveu virar escritor para poder também contar para muitas outras crianças e muitos outros adultos, porque ele escreve para gente de todas as idades, as histórias que ele tanto escutou, que ele tanto viu, que ele tanto viveu. Este escritor tem nome de bicho, coelho, mas ele não é coelho. Ele até escreveu um livro chamado Bichos. O nome dele é Ronaldo Simões Coelho. E esse livro aqui não é um livro de história só, é um livro de poesia. Poesia que fala de bichos de jardim. É um livro que ganhou ilustrações, de uma mulher também que tem um nome diferente, porque o nome dela tem nome de água, Ângela Lago. Mas ela não era um lago, ela era uma pessoa mesmo. Mas uma pessoa que tinha beleza e profundidade, não só dos lagos, mas de todos os mares. O livro ganhou também uma forma produzida pela editora Aletria. E vou te contar uma coisa, viu? Ganhou todos os prêmios do Brasil e fora do Brasil. Agora, você quer ou não quer conhecer pelo menos um poema desse livro? Eu não sei o tempo que você vai ter para fazer essa mediação de leitura, mas aqui, e também não estou querendo dar fórmula para ninguém, mas falar de um livro pelo autor, pela autoria dele, é algo muito especial, porque é você dizer que isso aqui também é carregado de história, assim como essa pessoa que você quer tanto que leia este livro, assim como você mesmo, né? Então pesquise um pouco sobre esta autoria, sobre esta pessoa ou estas pessoas que escreveram esse livro, como foi que nasceu esse livro. Não é aquela coisa de que nasceu no ano tal, morreu no ano tal, isso não quer dizer nada, a não ser que você fale sobre a época que essa pessoa viveu. Mas procure as entrevistas dela. É bom ler entrevistas de escritor, das pessoas que a gente gosta, para a gente poder sentir realmente do que ele gosta, do que ele não gosta, o que ele pensa, o que ele sente, como que foi a infância, do que ele gostava de brincar, do que ele gostava ou gosta de ler. Para então você mergulhar na alma deste escritor, desta escritora, e então poder, ao falar da obra dela, ao trazer a obra dela para o outro, você trazer carregado de significados para você. Enfim, para a gente fazer com que o outro goste de ler, com que o outro goste de um autor, com que o outro goste de um livro, nós antes temos de nos apaixonar pelo livro, pelo autor, pela história, por tudo. Então, boas leituras e bom trabalho.